Obrigado. Então, eu queria começar a reunião. Meu nome é Luiz Eduardo Zucca, eu sou oncologista clínico e diretor do Instituto do Câncer Brasil. E hoje, a nossa reunião clínico-científica é mais que especial por dois ícones aí da pesquisa clínica no Brasil. A gente vai discutir, dentre várias coisas de pesquisa clínica, a importância da participação de pacientes em ensaios clínicos. Os nossos convidados são os Gustavos. Gustavo Gerutsky é oncologista clínico e investigador do Centro de Pesquisa em Oncologia do Hospital São Lucas, da PUC Rio Grande do Sul e do Hospital Moinhos de Vento. Chair do LACOG, do Latin American Cooperative Oncology Group, de Porto Alegre, Brasil. Ex-diretor de Medicina e Pesquisa do German Breast Group, na Alemanha. Ex-Medical Fellow do European Organization for Research and Treatment of Cancer, do EORTC. E Fellow do FLIMS, Workshop de Pesquisa em Câncer, e da ESMO Translational Research Unit Visit, na Alemanha, e membro da ASCO e da ESMO. E o Dr. Gustavo Colagiovanni Girotto é oncologista clínico e investigador principal do Centro Integrado de Pesquisa do Hospital de Base, de São José do Rio Preto, membro do Comitê de Pesquisa Clínica da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, SBOC, e também membro do GBOT, EVA, LACOG e ASCO. Certificação de reconhecimento pela qualidade de recrutamento dos estudos BMS, em 2017, certificação de reconhecimento pela MSD na condução de estudos clínicos e educação continuada de novos centros de pesquisa em 2019. Então, convidados mais importantes que esse, um dos maiores ícones aí de pesquisa clínica no Brasil. Parabéns para vocês dois e obrigado mais uma vez pela participação na nossa educação médica continuada, que se chama Networking Câncer Brasil, justamente para conectar pessoas de vários locais do Brasil. Eu só vou começar a nossa reunião, vocês estão vendo minha tela, né? Um dado um pouquinho provocador. Quando a gente fala em participação de pacientes em estudos clínicos, a gente tem que ter estudo clínico, né? Então, acho que essa é a primeira premissa. Esse daqui eu peguei do Clinical Trials ontem, eu digitei câncer e estudos recrutando, fase 3 da indústria, principalmente. Eu acredito que a gente já foi bem pior no Brasil, mas hoje, por exemplo, quando a gente sempre compara com os Estados Unidos ou com a Europa, né? Nos Estados Unidos hoje são 337 sítios recrutando, fase 3, e no Brasil a gente tem 119. Eu acredito que já tenha sido bem pior esse número. Quando a gente vai para early phase, fase 1, 2, patrocinado da indústria, a gente vê que nos Estados Unidos é uma enorme quantidade de estudos, né? Quase 2.500 estudos, e aqui no Brasil 50 estudos recrutando. Eu vejo aí um potencial enorme de centros fase 1 e 2 aqui no Brasil. E quando a gente tem um total de estudos, tanto fase 3, fase 4, e aí com qualquer tipo de funding, a gente tem que, no Brasil, 206 estudos, e nos Estados Unidos, o maior disparado aí mundialmente, com 5.200 estudos, na Europa, 2.400 estudos. E a gente vê que a gente tem um esforço muito grande para incluir paciente entre os recrutadores. Ali a gente tem, hoje em dia a gente usa até muito Telegram, o Girotto é um entusiasta do Telegram, com médicos encaminhadores. A gente vê ali que no Telegram os participantes, às vezes são pessoas que têm já contato com pesquisa clínica. Eu fico pensando, às vezes, até de ter um outro médico no interior do país que queira encaminhar um paciente oncológico que não está habituado com pesquisa clínica para um ensaio clínico. Eu não sei se a gente consegue ainda atingir esse tipo de médico. Aí isso que eu queria escutar um pouquinho de vocês, como a gente dá acesso em pesquisa clínica a esse paciente do interior do Brasil. E aproveitando, terminando minha apresentação e divulgando aqui o edital de seleção do LACOG, eu acho que o LACOG tem um papel importantíssimo nisso, nessa questão de levar acesso aos pacientes. Tem aqui o edital, foi aberto agora no começo de junho, vai até início de julho, de agosto,
a seleção de novos centros de pesquisa, parabéns para o LACOG, de implementar novos centros, principalmente na região norte e nordeste, mas eu coloco uma vírgula, eu mesmo coloco uma vírgula na região centro-oeste, que é muito carente também de centros de pesquisa. Nós mesmos do Instituto do Câncer Brasil temos 3 unidades oncológicas no centro-oeste, uma delas é em Três Lagoas, que tem um centro de pesquisa, mas tem 2 em Corumbá e em Sorriso, que nós vamos nos inscrever no edital do LACOG, e que eu acho pela importância de participação de pacientes em ensaios clínicos. Então, eu queria agora, minha apresentação era essa, provocativa, e eu queria passar a palavra para vocês, começando pelo Giroto. Eu acho que já melhorou muito a participação de pacientes de pesquisa em ensaios clínicos. Essa comunicação entre médicos está sendo bem efetiva. Mas você acha ainda que a gente pode melhorar, Giroto? Qual que é a sua opinião nessa questão? Como a gente atingir pacientes do interior do Brasil? Boa tarde, Zucca, Zé Márcio, Verutsky e todos os amigos que estão aqui presentes. Eu não tenho a menor dúvida, Zucca, que nós temos um potencial absurdo de melhorar a nossa entrega de recrutamento melhor a cada ano, a cada dia, e só melhora recrutamento de pacientes se as pessoas souberem que os estudos estão acontecendo. Então, você percebe o nosso entusiasmo nos grupos de WhatsApp, Telegram, que a gente participa. Na verdade, hoje, eu tenho um número para passar aqui para vocês, 30% do meu recrutamento é de referenciador externo. Então, isso, obviamente, isso é um trabalho que não é imediato. Eu já tive 0%, né, quando isso começou, e eu sempre tive a certeza de que isso era um caminho sem volta. Da mesma forma como a gente vê que a internet, né, Instagram, Facebook, né, as ferramentas de telemedicina, de reuniões virtuais como essa que nós estamos usando aqui hoje, né, Zoom e tantas outras, elas vieram para estreitar relacionamento e aproximar as pessoas. O problema, Zucca e amigos, é que a formação de pesquisa clínica é muito ruim no Brasil. Eu não vou nem dizer ruim, eu vou dizer que não há uma formação de pesquisa clínica no Brasil. Então, se você não tem uma formação em pesquisa clínica, como é que as pessoas vão pensar em referenciar pacientes para protocolos de pesquisa? Eu cito o meu exemplo. Eu sempre gostei de estudos, artigos, clubes de revista, desde a minha faculdade, mas se eu não tivesse feito a minha residência de oncologia clínica em um hospital que tivesse pesquisa clínica, eu provavelmente não teria tido o contato que foi fundamental para eu me interessar de maneira decisiva pela área. Então, iguais a mim, existem inúmeros oncologistas que vieram do interior do Brasil. Eu gosto de dar o exemplo porque assim, é muito legal ter o Verutsky aqui, porque o Verutsky é uma das pessoas que a gente olha e fala assim, gente, que maravilha que nós conseguimos trazer Verutsky de volta para casa. Porque o normal é que pessoas como Verutsky não voltem para o Brasil. Isso é o que a gente se acostumou a ver. E que maravilha que o Verutsky voltou, né, com toda a bagagem, e tantos outros que voltaram. Mas a gente ainda vê pouca gente voltando e com um foco para que a pesquisa clínica e o recrutamento aumente. Então, para não me alongar muito na resposta, Zucca, o que eu acredito é que a gente tem totais condições de melhorar, só que a gente precisa, em primeiro lugar, implementar mudança de cultura, isso demora. Pesquisa clínica, para as pessoas pensarem em protocolos de pesquisa, primeiro elas têm que ter
disposição em querer encaminhar os seus pacientes, o que sabidamente não é uma coisa simples. Talvez no SUS fique mais simples, mas no cenário privado, por exemplo, nós estamos anos-luz da Europa, nós estamos anos-luz dos Estados Unidos, do ponto de vista de interesse de recrutamento de pacientes privados em estudos clínicos. Então, e talvez a Coreia do Sul. Eu acredito que a gente só melhora isso incentivando através de formação profissional. E eu acho que a iniciativa do IVOC e do LACOG em promover essa expansão de centros de pesquisa predominando em áreas mais carentes de centros de pesquisa no país, ela é muito bem-vinda, mas tem que vir atrelado à formação, porque senão as pessoas não vão ter interesse em referenciar pacientes. Excelente, Gustavo. E eu queria passar para o Veruschi, na verdade, também é essa bola. Acho que o Gustavo já levantou, o Giroto já levantou. O Veruschi tem uma enorme experiência fora do país, principalmente na Europa. E eu queria perguntar para você quais são as maiores dificuldades que você vê aqui, Veruschi. Eu queria primeiro parabenizar o LACOG pelo excelente trabalho que vem fazendo, inclusive de trazer estudos de corporativos europeus, né, do IORTC, do PICE aqui para o Brasil através do LACOG. Mas o que você sente as maiores dificuldades aqui no Brasil em relação à pesquisa que são diferentes e que a gente poderia melhorar, Veruschi? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Então, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Também participar com o Gustavo Gerotto aí, que tem um ótimo centro, né? Um dos melhores centros do Brasil, que para conseguir, né, desenvolver um centro de pesquisa bom, né, no Brasil, precisa de dedicação, entende? Então é isso que o Gustavo vem fazendo já há alguns anos, e aí é um centro de excelência, tá? E antes de entrar na situação do país, já aproveitando num centro de excelência, conhecendo, uma coisa importante que a gente precisa entender no Brasil, é que o Brasil, na verdade, é um lugar que faz pesquisa clínica com excelência, certo? Se vocês visitarem os centros de pesquisas europeus ou americanos, tá? Vocês vão ver que os centros brasileiros têm muita qualidade. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoal dedicado, entende? Né? Dedicado à pesquisa clínica, tem monitores todo dia no centro fazendo monitoria, né? Então, os dados do FDA, por exemplo, mostram que os centros da América Latina têm qualidade, né, nas auditorias tão bons ou melhores que Europa e Estados Unidos. Então, a gente fica tranquilo em relação a isso. O que a gente vê, Luiz, quando tu apresentou os dados de pesquisa no mundo? A gente vê a América Latina e o Brasil com um número menor do que Europa e Estados Unidos, especialmente em estudos de fase 3, certo? E aqui eu quero lembrar para vocês uma coisa. Pesquisa clínica no mundo, ele existe uma competitividade, é igual a economia. Todo país quer receber um estudo grande, certo? De pesquisa em câncer. Todo mundo quer receber, porque é bom para o paciente, é bom para a instituição, é bom para a economia, é bom para todo mundo, tá? E o que aconteceu nessa última década que a gente viu assim, né? Até que eu estava ainda na Europa no início, era um aumento de participação de centros do leste europeu. Então, vocês vão ver em publicações de estudo fase 3, centros da Rússia, da Ucrânia, de vários países do leste europeu. E eles recrutam muitos pacientes. Eles têm uma característica muito similar ao do Brasil, né? Poucas instituições com alto recrutamento, entende? Não é igual aos Estados Unidos, que tem 300 centros participando de um estudo e eles recrutam um pouquinho cada um, certo? Então, essa é a característica do Brasil, desses países do leste europeu e também, pessoal, dos países asiáticos, entende?
Então, a China, por exemplo, Coreia do Sul, se desenvolveram muito na última década em relação à pesquisa clínica, né, os centros e número de estudos, certo? Claro que a China, por uma questão assim mais de mercado e também de volume de paciente, mas a Coreia do Sul, que não é um país tão populoso assim, é um país relativamente pequeno e a economia, vamos dizer assim, é uma boa economia, mas assim, eles se organizaram de uma forma a priorizar, entende? A participação em pesquisa clínica. E como é que eles fizeram isso? Organizando um fluxo de procedimentos internos para aprovação dos estudos o mais rápido possível, entende? Aí ficou um lugar muito atraente, porque na Coreia do Sul também vocês vão ver poucos centros com alto volume, certo? Então, se você consegue na Coreia do Sul, que é um país asiático, em 2, 3 meses aprovar a abertura de um estudo, não só no centro coordenador, de todos os centros, é diferente, entende, de um processo regulatório no Brasil, onde a gente aprova o centro coordenador, depois passa pelo CEP de mais 15 centros, depois faz o contrato com 15 centros. Então, todo esse processo, ele acaba atrasando, especialmente, Luiz, como tu mostrou, em estudos de fase 1 e 2. A grande diferença que tu mostrou nos teus slides é em relação à participação, né, da América Latina e Brasil em estudos de fase 1 e 2. Por quê? Porque o número de pacientes é pequeno e esses estudos têm que ser rápidos, porque esses estudos são a base de hipótese para fazer os grandes estudos de fase 3. Então, o pessoal não vai esperar no Brasil abrir 5 centros num processo regulatório onde tem CEP, CONEP, centro coordenador, depois caem mais 5 CEPs, caem mais 5 contratos, às vezes, que a gente trabalha no dia a dia com o LACOG, né, no centro do Brasil, demora a assinatura, demora para revisar. Então, o que quer dizer isso, né? Os hospitais, certo? Os centros de pesquisa, às vezes, dependendo do lugar, isso não é padrão. Mas a gente vê grandes instituições com um processo burocrático interno para revisão de orçamento, assinatura de contrato. Então, eu não estou falando de processo regulatório, estou falando de coisas administrativas que, às vezes, pessoal, para nós, e isso é a mesma coisa para a indústria, demora 2, 3 meses, entende? Então, e tudo isso tu vai colocando no tempo. Então, fazer isso de fase 1 e 2 no Brasil é complicado, entende, para a indústria. Apesar que a gente vem tendo, né, um pouco mais de estudos de fase 1 e 2 no Brasil nos últimos anos, né? A gente aqui no hospital está participando de alguns agora e estamos indo relativamente bem, porque eles abrem 1 ou 2 centros no Brasil, daí fica bem rápido, entende? E a gente faz um fluxo interno na instituição rápida. Então, a gente teve um estudo agora recente que finalizou o recrutamento, onde a gente foi um dos top recruiters, por exemplo, no mundo, no estudo de fase 1. Então, é possível. Mas existe uma outra razão para o Brasil não estar participando em América Latina tanto em estudos de fase 1 e 2, que foi onde que tu mostrou, Luiz, a grande diferença. É que existe uma proporção grande de estudos de fase 1 e 2, especialmente de fase 2, tá? Na Europa, nos Estados Unidos, quando eu digo proporção grande, é uns 30%, pelo menos ou mais, até 50%, que são de estudos de iniciativa do investigador. Se vocês forem hoje para uma instituição MD Anderson, vai ter 100 protocolos de pesquisa. 50 são da instituição, entende? Onde eles propuseram um estudo para a indústria, certo? Que é o que o LACOG faz com os investigadores. Então, o investigador propõe o projeto e eles desenvolvem, se tiver fundo, né? Se tiver o fundo e as medicações. Então, certamente, uma grande proporção desses estudos de fase 2, aí, especialmente 2, não muito fase 1, são de estudos de iniciativa de investigador. E por que eles conseguem fazer? Daí tem 2 motivos. Um é pela facilidade que existe indústria, né, farmacêutica nesses países. Então, eles querem desenvolver as moléculas, querem, né, fazer o desenvolvimento, né?
E a outra é uma coisa que não existe no Brasil, e isso no URTC, quando eu trabalhei na Europa, era a maior, assim, eu vou te dizer, pelo menos metade dos estudos, que é reconhecer o estudo acadêmico. O que quer dizer isso, né? Estudo acadêmico é quando uma instituição, por exemplo, pode ser uma universidade, pode ser um grupo de pesquisa tipo LACOG, né? Ele faz um estudo de iniciativa do investigador e aqueles procedimentos que são standard of care, certo? Que o paciente ia fazer aqui uma tomografia, exame de sangue, coisas padrão, né? Essa instituição não precisa pagar, entende? Então, é muito comum esse tipo de estudo na Europa e Estados Unidos, e isso permite um desenvolvimento muito grande de projetos, entende? Porque fica muito mais barato, tanto para a indústria quanto para o patrocinador, vamos botar assim, a universidade aqui, ou o LACOG, por exemplo, né? Para desenvolver o projeto, certo? Então, isso dá se acontecesse isso no Brasil, ia saltar de 1 para 100 estudos em um ano, por exemplo, entende? E o que isso permite, pessoal? Isso permite que a universidade desenvolva um estudo com uma molécula nova, desenvolva marcadores tumorais, descubra alguma coisa, entende? Tanto de diagnóstico. Então, ele abre um campo de inovação muito grande, certo? Então, essa é a grande diferença de estudos de fase 2, tá? E só para finalizar aqui em relação à questão dos pacientes, vocês falaram desde o início porque mandar mensagem para o médico, grupos de WhatsApp ou Telegram de médico. O que acontece? A gente no país, os pacientes, né, eles dependem de um encaminhamento do médico, certo? Por quê? Porque o paciente não tem nenhuma informação onde é que tem estudo de melanoma eu fui diagnosticado com melanoma ontem, onde é que eu acho estudo de melanoma, certo? Não tem informação. Então, fica da dependência do médico encaminhador, certo? Aí o médico encaminhador também às vezes não tem informação, né? O médico que está mais no interior, ou até mesmo aqui em Porto Alegre, a gente recebe mensagem várias vezes na semana de médicos colegas perguntando quais são os estudos abertos na instituição, certo? Então eu acho que está faltando muito no Brasil a divulgação, né? Um meio de acesso dos pacientes e médicos mais fácil aos estudos abertos em oncologia, né, com câncer, para que eles consigam encaminhar. E como o Giroto falou, a gente fez uma análise dos estudos de imunoterapia aqui do hospital, que a gente tem, né, tem vários, mas a gente fez uma análise disso faz uns 2 anos atrás, pelo menos 40% dos pacientes de estudo com imunoterapia foram referenciados, certo? Então, vocês veem que são encaminhados, mas é a informação chegar nas pessoas que eu acho que é o principal desafio aí para nós no país. Veruski, eu queria continuar nessa linha. Tem várias coisas que você falou aí que eu acho que são interessantes, né? E tem bastante gente aqui no chat e na nossa reunião que é de indústria, que é até de advocacy, que tá uma área acho que bem importante que está iniciando no Brasil também. Sem advocacy, eu acho que até essa busca por novos estudos acaba sendo até o papel do advocacy é muito importante, na verdade, na busca dos pacientes por estudo. Mas eu queria contar uma experiência própria e já emendar uma pergunta para o Giroto. Todo mundo tem muito medo em relação à divulgação de estudo. Porque cada um tem o seu CEP, cada CEP às vezes encara de uma maneira diferente a divulgação de estudo, ninguém sabe dizer muito bem se eu preciso de um termo da indústria para divulgar aquele tal estudo, se eu preciso ter um termo geral, e isso já me deixaria tranquilo para divulgar o estudo. Então eu queria perguntar para o Giroto, de onde vem esse medo de divulgação de estudo clínico no Brasil? Onde que o médico pode atuar, onde que a indústria pode atuar e onde o advocacy pode atuar nisso. A Conep tem alguma orientação de divulgação de estudos ou não? Ou a gente pode divulgar estudos em rede social
tá aberto como quer. Eu não sei, por isso que eu acho que o Virutsky, ele foi feliz, essa questão de tempo, em relação a tempo de ético no Brasil, às vezes, até de Anvisa e ético, mas tem essa questão, eu acho que também é mais profunda e às vezes pouco discutida, de divulgação e advertisement dos estudos, né? Queria que você comentasse um pouquinho, Giroto, disso daí, como a gente pode melhorar isso. Tentar ser rápido num tema que é mais complexo e longo do que pode parecer. Então, primeiro a gente tem que entender o cenário Brasil, análise ética de protocolo de pesquisa e publicidade. Existia um tipo de visão no sistema CEP-CONEP na década de 90, existiu uma mudança de visão no início do século 21 e existe o que nós temos hoje. Então, é importante, primeiro, a gente colocar isso. Houve uma evolução da maneira como a pesquisa clínica patrocinada era vista no sistema CEP-CONEP. E isso não adianta, é aquilo que eu coloco sempre de mudança de cultura, né? Para haver uma mudança de cultura, isso leva tempo. Por que eu digo isso? Porque sempre houve muita preocupação de informação de paciente ser disponibilizada sem aprovação ética. A resolução 466 é clara, toda informação para público leigo, para não profissional, tem que ter aprovação do sistema CEP-CONEP. Ponto. Isso é fato. Então, quer divulgar em estudo clínico em rede social, vai ter que passar, se a sua instituição quer fazer isso, ela tem que passar pelo CEP. Se isso é uma coisa coordenada, por exemplo, o patrocinador tem interesse que isso seja divulgado em portais, tipo Oncoguia e tantos outros, isso é submetido também para a CONEP, para uma divulgação nacional, quando é público leigo. Então, isso é obrigatório. No entanto, Zucca e amigos, há muito desconhecimento. Há muito desconhecimento. Por que eu digo há muito desconhecimento? Vou dar um exemplo prático que eu estou vivendo hoje. Nós temos um ex-residente que ele trabalha como oncologista, mas ele também faz auditoria. Ele criou um sistema de auditoria em que simplesmente ele é todo virtual. Então, os médicos que prestam serviço em algum serviço, esse sistema é preenchido eletronicamente. E ele está fazendo um piloto de uma coisa muito interessante em que ele divulga, ele simplesmente linka o Clinical Trials, que é uma informação pública, e joga dentro desse sistema para, na hora que há uma abertura de uma nova linha de tratamento, caso haja algum estudo no Brasil, o médico vai ser informado num pop-up a respeito que para aquele paciente existe um estudo clínico no Brasil. Eu achei isso a ideia revolucionária e fantástica. Meu sonho é que isso um dia chegue no Sistema Único de Saúde na hora que você for inserir os dados de sistema de APAC. Eu acho que isso é uma ideia revolucionária. Por quê? Porque ele simplesmente translada uma informação que é pública para um ambiente em que a informação chega no momento certo, em que, como ele diz, eu não preciso parar de preencher e abrir o Clinical Trials e ficar ligando, porque esse pop-up coloca o Clinical Trials e se a pessoa quiser informação a respeito do centro, ele clica lá no lugar e aparece o telefone da coordenadora do centro para ele imediatamente já entrar em contato para ver outros critérios ou algum outro detalhe. Isso, se a pessoa não tem interesse ou não tem, passa e continua o preenchimento e isso vai ser liberado o tratamento daquele primeiro ciclo. Só que, na hora que a gente mandou isso, porque a gente não faz nada sem consentimento do patrocinador também, porque o patrocinador nos exige, porque isso não é nada, porque a princípio isso já é domínio público, porque é apenas um link do Clinical Trials. Rapaz, mas teve tanta gente que não entendia, e a gente explicava, dava aula, mostrava o sistema. Teve gente que entendeu rápido, tem gente que não entendeu. Então, o que eu percebo, Zucca, é a mesma crítica que a gente faz, por exemplo, o sistema CEP-CONEP, que não tem uniformidade de análise, por exemplo, ética. Do mesmo jeito, do lado de cá, às vezes também não tem análise única, uniforme, de como você vai divulgar isso. Eu já tive casos de patrocinadores que
pediram para eu não divulgar estudos que estavam sendo recrutados. Isso num período lá atrás. Isso hoje eu acho que caiu por terra, mas já tive isso no passado. Então, eu acredito muito em ferramentas que facilitem acesso à informação. E eu acredito muito que hoje, dentro do cenário que a gente vive pandêmico e provavelmente pós-pandêmico, muitas coisas que antes as pessoas tinham muita resistência, por exemplo, esse tipo de reunião, ninguém gostava, ninguém participava, não havia interesse, né? Tinha que ser tudo presencial. Hoje mudou. Então, eu acredito que com essas mudanças que nós estamos passando e também com o entendimento ficando mais ampliado da importância da pesquisa clínica, acredito que a pandemia ela veio e se tem um setor que ela encheu a bola foi o setor da pesquisa clínica. Então, eu acredito que a gente vai ver, sim, mudanças ocorrendo e aí é óbvio, né? Se a gente não pegar esse bonde e aproveitar isso, a gente vai continuar sendo um país de fase 3 e os fase 1, fase 2 vão continuar ficando na Europa e nos Estados Unidos. Não, e eu acho que outra coisa que o Verutsky, eu acho que foi muito feliz, que é uma das minhas críticas também, é em relação a estudos de iniciativa do investigador ou estudos colaborativos, né? Eu acho que todo mundo que é pesquisador, e a gente é pesquisador, não tem coisa mais gratificante do que a gente fazer o nosso próprio estudo, né? Só que a gente tem medo de fazer o nosso próprio estudo, não só pela questão ética, da trabalho, mas pela questão de... A 466 também é bem específica em relação a... Todo paciente tem que... O patrocinador, o pesquisador, ele é responsável até financeiramente, reembolso dos pacientes. Esquece o stand of care, né? E eu acho que acaba sendo mais trabalhoso e todo mundo fica com medo, mas o paciente já vinha para fazer essa medicação no hospital. Por que eu tenho que reembolsá-lo nisso também, né? E eu fico com medo de fazer isso do investigador, senão daqui a pouco eu vou ter que reembolsar para o paciente vir fazer o estudo, né? Então tem toda uma questão, toda ética em relação a isso, que eu não sei se está tendo discussão isso em relação à Conep. Eu acho que muita coisa mudou na Conep em relação ao entendimento do Covid, né? Acho que muita questão de entendimento de Covid provavelmente deve ter mudado em relação a isso, principalmente em reembolso de suporte de droga, né? Muitos estudos foram feitos na UTI, e aí como que o patrocinador e muitos estudos de iniciativa do investigador feitos na UTI, como que o patrocinador iria pagar por todo esse custo? Eu acho que a Conep entendeu que não deveria ser pago, vide a explosão de estudo de investigador de Covid que teve no Brasil. Eu acho que isso foi muito importante. Eu acho que é o que o Verutsky estava fazendo e o que a gente viu, o vírus estava falando, e que a gente viu na prática, né? Quando você tira essa questão financeira do investigador, acaba tendo mais estudos de iniciativa do investigador. E eu queria emendar perguntando para o Verutsky se a gente, como investigador, a gente tem mais satisfação e a gente faz propaganda de um estudo que é de iniciativa do investigador, ou eles têm pesos iguais, um estudo de iniciativa do investigador ou um estudo de farma? O LACOG, a princípio, são todos estudos de iniciativa do investigador, que capta dinheiro de farma. Me corrija se eu tiver errado, ou com alguma colaboração externa. Mas um dos objetivos do LACOG também é despertar essa questão de estudos de iniciativa do investigador, vem melhorando isso no Brasil, e como vocês estão lidando com questão do stand of care? Tem algum projeto para levar para a Conep, para entender agora que, aproveitando a questão do Covid, que abriu-se uma exceção no Covid para isso, se tem algum movimento em relação à oncologia também? Então, assim, a questão do Standard of Care é o que a gente chama internacionalmente de estudo acadêmico, certo?
É uma classificação onde o patrocinador, certo, é uma instituição de educação, pode ser uma universidade, pode ser um hospital, né, um instituto, né, o LACOG, e então, ele paga tudo aquilo que não é Standard of Care e oferece a medicação nova, vamos dizer assim, certo? Isso é uma entidade que fora do Brasil é reconhecida, e isso ajuda muito a inovação, entende? Porque ele descentraliza da indústria, né, o desenvolvimento, porque a indústria também não tem condições sozinha de desenvolver todos esses estudos de iniciativa de investigador. Ele precisa de ajuda, certo? E é bom para o paciente, é bom para todos. Para a instituição que está fazendo, ela pode descobrir um monte de coisa. Então, isso traz inovação para o país. Então, vocês, assim, o estudo de Covid, eu não me lembro qual deles, com hidroxicloroquina, alguma coisa assim, do grupo brasileiro foi publicado no New England Journal of Medicine, certo? Como tu disse, o estudo foi feito na UTI, eles deram a medicação e só, entende? Todo o manejo de UTI, essas coisas, os hospitais participantes se responsabilizaram, entende? Então, aí é um estudo acadêmico, que é isso que eu estou falando. A Argentina publicou um outro de plasma, certo? No New England Journal of Medicine, do Covid. Também a mesma coisa. Não foi pago o Standard of Care, tá? Então, o que acontece? Vocês viram, assim, é uma grande revista no meio de uma pandemia, onde 2 estudos latino-americanos, aí Brasil e Argentina, publicaram numa das melhores revistas do mundo. Entende? Aí começa a aparecer, né, o desenvolvimento de investigador, que começa a fazer estudo, né? Para fazer o estudo tem que ter gente trabalhando, né? Então investe em pessoal trabalhando. Tu consegue coletar amostras, né? Amostras de sangue, tecido, então a gente chama, né, biológico, e consegue desenvolver daqui um pouquinho uma companhia brasileira de diagnóstico consegue pensar em alguma coisa, ou uma universidade, tem patente, tem inovação, certo? Então, é isso que consegue desenvolver um país, entende? Então, o Brasil, como um país relativamente pobre, vamos dizer assim, né? Ele precisa facilitar a vida dele, entende? Ele precisa facilitar a inovação de uma maneira simples e adequada, que é o que não é Standard of Care tem que ser pago, acabou, entende? E isso desenvolve muito, entende? A pesquisa, porque vocês imaginam assim, como é que vocês vão fazer um estudo de radioterapia de uma técnica de cirurgia diferente se tiver que pagar tudo? É inviável um estudo acadêmico dessa forma, entende? Mas pode resolver a vida de paciente que viaja 150 quilômetros para fazer radioterapia, né? Pode fazer um estudo que encurte o período, que tenha novas técnicas. Então, tudo isso só vai ser desenvolvido no país se a gente conseguir ter uma regulação dessa. Aí é o seguinte, para a gente conseguir fazer esse tipo de regulação, precisa de mais de ajuda dos pacientes, porque não é só os médicos, entende? Na Europa e Estados Unidos, o patient advocacy, ele tem muito peso para questões de acesso, questões de pesquisa e assim por diante. Então, 2 coisas que a gente estava falando, mídia social, certo? E a questão de estudo acadêmico, os pacientes, a associação de pacientes tem que se organizar e pedir que isso esteja regularizado no Brasil, entende? Não só o médico, entende? Porque tem muito mais força, também não muito mais, mas também tem muita força o paciente dizer assim, eu quero entrar na internet e saber os estudos no Brasil que estão abertos em quais instituições, entende? Qual é a forma de fazer isso? Bom, tem que fazer assim, assado, não pode ter isso, não pode ter aquilo, padroniza e acaba com esse negócio de cada CEP, porque o CEP, pessoal, também se perde nisso. Não tem regulação para isso no Brasil, certo? Não tem uma regulação clara. Aí o Conselho Federal de Medicina diz que não pode, né, divulgar nome de medicação, aí o CEP fica assim porque pode ou não pode,
cada CEP às vezes não tem uma noção muito boa. Então, assim, faz uma listinha, organiza o que que pode, o que que não pode, mas libera, entende, pessoal? Porque o paciente hoje ele não pode ficar trancado. E nós estamos numa época no mundo, né, como o Giroto falou, após pandemia é tudo eletrônico, entende? As pessoas têm que ter acesso à informação. E aí o que é mais interessante, o que acontece quando a gente tem mídia social e tem sites, é que a informação é pública, pessoal. Se não for no Brasil, vai ser fora. Então, o estudo que está aberto de fase 3 no Brasil, ele está aberto certamente na Europa e nos Estados Unidos ao mesmo tempo. É igual o estudo de Covid, certo? De vacina. Se o Brasil não divulga, ele entra no site dos Estados Unidos e vê que está aberto no Brasil e qual é a instituição. Tu não vai mais trancar o acesso à informação. Então, o que é importante a gente fazer no Brasil para que fique uma regulação adequada, ética, com todos os cuidados, é definir o que tem que ser feito e ir adiante, né? Autorizar tudo regulado, mas que autorize. Então, o paciente tem que receber informação no Facebook, em site, no Instagram, não sei aonde, desde que esteja regulado, entende? Que seja adequada a informação. E isso é só fazer uma avaliação, dizer o que pode, passa no comitê e deu, entende? Eu acho que isso aqui é muito importante, envolvimento do paciente, né? Para estudo acadêmico e para mídia social, acho que é fundamental. Eu queria só complementar um Claro. negócio, Verutsky, porque senão, se a informação ética correta, adequada, não chegar nas mídias sociais, o que vai acontecer? As mídias sociais só servirão para desinformar e não informar. E aí, na pandemia de fake news que o Brasil participa e participou durante essa pandemia de Covid, a gente acaba ficando sem voz e sem inserção de maneira adequada dentro do contexto atual, que, obviamente, de comunicação instantânea. Não, perfeito. Eu queria aproveitar o gancho também para destacar que o Instituto Projeto Cura é um dos nossos apoiadores, é o nosso apoiador institucional. A Fernanda está aqui representando o Instituto Cura aqui na nossa reunião. Acho que muitas coisas do que a gente discutiu é interessante discutir com grupos de advocacy, com pacientes, né? Não adianta a gente também fazer uma reunião de médico e profissionais da saúde se a gente também não está atingindo o paciente, né? Então, acho que é isso que é o importante das nossas reuniões também. E por isso, na verdade, a gente faz questão de divulgar isso em podcast, né? Eu acho que é justamente para ter acesso à informação, né? Qualquer um ter acesso à informação. Eu acho que porque, na verdade, quem é o mais beneficiado, na verdade, é o paciente, né? A gente tá fazendo isso o paciente é o mais interessado, né? E quando você está no lado, participando de um estudo clínico como paciente, é uma situação bem interessante. Eu participei do estudo COVID, da Coronavac, e é uma situação bem diferente. É diferente quando você oferece um estudo clínico, né? Então, é bem interessante. A Fernanda colocou alguns comentários aqui no chat, que o Instituto Projeto Cura, ele financia pesquisa clínica na América Latina, e captação desses recursos é o maior desafio, com certeza. E redes sociais, o grande medo é que cada rede social tem o seu próprio, às vezes são supra Estado, né, as redes sociais. Não obedece, às vezes, legislação nenhuma, e às vezes pode até bloquear, na verdade, uma instituição, caso divulgue alguma palavra que não seja conforme as regras. E destacar também aqui o comentário do Pedro Tomé, que é reforçando a dificuldade de conduzir próprio estudo, que não seja com financeiro, com ajuda da indústria, com recurso da instituição, mas aí a gente vê aqui também que tem algumas opções, Pedro, como o Projeto Cura também, que financia estudos de iniciativa do investigador. Eu gostaria de abrir para o pessoal da plateia, para não ficar só a gente falando. Se alguém gostaria de comentar algo aqui, o Bruno acabou mandando uma mensagem para mim, que ele queria fazer um comentário. Fica à vontade também, Bruno.
Giroto, perguntar para ambos, na verdade, né? Porque é o seguinte, nós conversamos por telefone, acho que foi logo antes da pandemia, né, Giroto? E surgiu uma ideia de fazer um estudo fase 1, uma prova de conceito, uma droga nova, etc., em relação à imunoterapia. Uma ideia interessante que, claro, está no radar, mas a imuno acabou bagunçando tudo. A pandemia acabou bagunçando tudo. Dentro desse contexto, só rapidinho para fazer a pergunta para vocês, é muito difícil fazer um estudo clínico de iniciativa do investigador, é muito difícil, muito trabalhoso, muito custoso. A gente agora está, pelo Instituto, está fazendo um estudo de iniciativa, está em fases finais de aprovação de um estudo, de um estudo por iniciativa nossa. O que eu percebi, até usando esse contexto para fazer a pergunta, é que se uma instituição não acadêmica, não eminentemente acadêmica, né, como, por exemplo, o Instituto do Câncer Brasil, vai fazer um estudo como esse, com as próprias pernas, eu diria que é praticamente impossível, sabe? A não ser que a pessoa se dedicasse exclusivamente para isso, tivesse uma equipe que se dedicasse exclusivamente para isso. E olha que a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, o nosso amigo Gilberto Lopes, lá, que já fez tantos estudos, né? Já foi PI de diversos estudos, inclusive em imuno, para câncer de pulmão. Ele tem uma estrutura por trás, uma estrutura profissional por trás, onde ele consegue continuar sendo médico, porque é o seguinte, dissociar o médico da prática clínica, porque às vezes é ele que tem as melhores ideias para que seja feito um estudo, para responder uma resposta prática, né? E no Brasil a gente tem essa dissociação, tem o médico prático, vocês dois, né? Mas vocês são duas exceções, o Zuca está aí também, que são médicos que atuam na linha de frente, mas fazem pesquisa clínica. E, na verdade, na hora que você tem uma ideia específica, às vezes essa ideia é tão boa que o pesquisador lá do básico, o pesquisador que está dentro da indústria, não teve essa percepção. Então, eu queria que vocês comentassem, só para colocar, a nossa empresa acabou chamando a Inovate para fazer a monitoria, para fazer todos os protocolos, para dar esse suporte, para praticamente terceirizar, entre aspas, a coordenação do estudo clínico, para que a gente continue tendo nosso trabalho e tal, e que o estudo seja feito da melhor maneira possível, né, com excelência para uma grande publicação. Como é que vocês veem essa estrutura? Porque não é só a pesquisa em si, né? Você tem que ter uma estrutura por trás. Você, no seu centro de pesquisa em Rio Preto, poxa, você montou isso, né? Eu lembro que o Maluf falou para você, né, que você construiu como se fosse Las Vegas, né, algo de excelência no meio de um deserto, né? Ele até usou essa metáfora. Mas como é que vocês dois enxergam toda essa estrutura por trás que ainda precisa ter esse espaço para crescer, essas empresas para terceirizar toda a parte de monitoria? Como é que vocês enxergam isso? Que pé que a gente está? Se vocês veem alguma melhora próxima de acontecer? Eu emendo a pergunta, Bruno, com essa questão de seleção dos centros no Brasil, né, que o LACOG está promovendo, né? Eu acho que isso vai muito de encontro com essa pergunta, né? Como que vai ser o suporte depois que montar a logística de suporte para o centro se manter, na verdade, né? Eu acho que eu emendaria também essa pergunta, na verdade. Bem, dentro do que num ambiente público eu posso falar, porque tem muita coisa que a gente assina acordo de confidencialidade que a gente não pode falar, mas dentro daquilo que eu posso falar, Bruno, a primeira coisa, o Brasil, só para o pessoal que trabalha com pesquisa, conhece bastante, digamos, as CROs, que são as empresas de monitoria. Isso é muito conhecido da grande maioria do público. Mas uma empresa que é pouco conhecida no cenário da pesquisa, que está começando a aparecer no Brasil, mas que nos Estados Unidos e Europa é muito mais comum, é o que a gente chama de SMO, que seriam empresas que fazem o trabalho da coordenação. Então, que dá o staff para você conduzir pesquisa clínica. Isso no Brasil já começa a acontecer. E algumas empresas já se destacando nesse mercado. Eu não vou ficar falando dos nomes, mas
a maioria de vocês já tiveram contato ou conhecem as proprietárias, que são pessoas que vieram e que fizeram os dois lados, que trabalharam em centros e que trabalharam na indústria e que resolveram montar suas empresas. Isso a gente tem visto cada vez mais acontecer. Uma outra coisa, Bruno, que nós temos observado também no Brasil é a iniciativa de centros sendo criados por profissionais da saúde não médicos. E a gente fica muito feliz de ver esse tipo de iniciativa acontecendo, porque a gente vê a quantidade de pessoas bem formadas e bem preparadas, que têm uma grande experiência, um grande expertise, e que depois de 10, 15, 20 anos trabalhando em centros, estão criando seus centros também. Então, isso são coisas que nós temos visto no mercado da pesquisa acontecendo, e a gente fica muito feliz, porque aquela história que a gente fala que é o centro que nasce pronto, né? Ele não começa do zero, né? Como eu comecei, o Verutis, que não acredito que saiu do zero, porque ele também já tinha tido a formação lá fora. Mas no meu caso, a gente saiu do zero. Eu tinha tido uma formação mínima, eu tinha um contato como residente, participando ali de obtenção de termo, de visita de iniciação, algumas teleconferências e alguns investigators meeting, mas assim, regra geral, a gente tem pouca formação. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente tem muita coisa para aprofundar e para melhorar, Bruno. Então, isso é uma das coisas que eu vejo como um baita potencial para o Brasil, né? As pessoas que trabalham, que já têm experiência trabalhando na pesquisa clínica, indo para a iniciativa privada e montando centros. Eu tenho visto isso cada vez mais acontecendo, né? Outra coisa que eu tenho visto também é a profissionalização. Não tem jeito, Bruno. Aquela história de Las Vegas que o Maluf conta, isso deu certo porque era aquela época. Hoje em dia, pela complexidade que os estudos chegam hoje em oncologia, eu vou dizer da nossa área, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Histórias como a minha, que começou devagarzinho, lá numa situação muito provinciana e inadequada, e se desenvolver. Então, o que eu entendo hoje? Pela complexidade dos estudos. Por quê? Por quê, Gustavo? Porque a dificuldade de amostra é cada vez maior, qualidade de amostra, necessidade de equipe treinada e com experiência para conduzir estudo, referenciamento de pacientes. Tudo isso, Bruno, fica cada vez mais difícil hoje em dia dessas histórias se repetirem. Então, a maneira que eu vejo a tua pergunta nós estamos indo por um caminho que a profissionalização, ela praticamente exige isso hoje. Então, o Brasil é um país com qualidade reconhecida em pesquisa clínica. Então, para você entrar nesse mercado, você tem que entrar no mercado com qualidade. Então, por isso, o foco da minha resposta é nisso. Dizer que isso é cada vez mais difícil. Estudos por iniciativa do investigador. Se o projeto de lei for aprovado, eu acho que vai explodir. Eu acho que vai ter condição de explodir. Quer dizer, vai viabilizar mais, né? O Standard of Care ainda é um limitador. É um limitador e o patrocinador, assim como o centro de pesquisa, como a 466 rege, nós somos, entre aspas, responsáveis por tudo que acontecer com o paciente. Então, por exemplo, se você tiver um evento adverso sério, que o custo é altíssimo, você inviabiliza o seu projeto, se você não tiver financiamento. Então, isso dificulta, né, o financiamento de estudos, por exemplo, de fase 1 ou de fase 2, porque se você tiver que escalonar a dose e tiver um evento adverso sério, às vezes você vai ter um custo absurdo, e aí fica mais difícil se você não tiver uma forma de financiamento, nem que seja através, por exemplo, de um seguro. E aí tem todo aquele outro problema burocrático, que a gente que trabalha com pesquisa clínica sabe. Quando esse negócio vai para um seguro internacional, às vezes tem internação que vai para seguro pagar, todo mundo que trabalha com pesquisa já teve contas que demoraram anos para serem pagas. E aí inviabiliza um projeto. Então, Bruno, não é fácil, não é simples, mas é possível. E eu acredito que isso vai mudar daqui a algum tempo.
Respondi? Só comentar, Bruno, assim, ó, que tu estava comentando de um estudo de iniciativa do investigador, né? Então, assim, eu queria deixar uma mensagem para todos que estão aqui, né, que desenvolvem ou querem fazer pesquisa, né? Todas as companhias, certo, apoiam estudo de iniciativa do investigador. Isso é uma entidade. Eles fazem isso, como eu disse, para conseguir desenvolver as suas moléculas, certo? Só que é competitivo. Então, Bruno, quando tu fizer uma proposta, por exemplo, de um estudo, vai chegar a nível local e global e tu vai estar competindo com outras propostas do mundo inteiro. E eles têm, mas as companhias aceitam várias propostas no mundo inteiro todos os anos, entende? Então, a mensagem para quem quer fazer estudo existe em todas as companhias, tem lá uma plataforma online, vocês submetem as propostas, coloquem um orçamento que precisem, né? E isso é uma entidade que eles apoiam, tá? Então, é uma possibilidade bem concreta de desenvolver estudo de iniciativa de investigador. Bom, recebi o ok, está aprovado, igual o teu, Bruno. Tá? O que acontece? Vários lugares, não só no teu, na tua instituição, não tem uma estrutura para conduzir o estudo. Isso é normal, tá? Isso é normal no mundo inteiro. Então, o que tu faz? Foi o que tu fez. Você contratou uma CRO. Então, a saída para desenvolvimento do estudo de iniciativa de investigador, se ele é um pouquinho mais complexo, é vocês contratarem mesmo uma CRO, né? Ou fazerem com um grupo de pesquisa aí da área, sei lá, de infecto, de cardio, como o LACOG, deve ter outros no Brasil, que tem o pessoal dedicado no dia a dia, por isso que a gente criou o LACOG. A gente criou o LACOG fundamentalmente para facilitar a vida do investigador, né, brasileiro ou latino-americano e conseguir conduzir os estudos deles, entende? E é assim que são os grupos de fora do Brasil, no mundo inteiro. Eles conseguem desenvolver. Então, eu queria deixar assim estímulo para todos que quiserem propor ideias, que vão lá, conversem com a indústria, submetam seu projeto, porque vocês podem conseguir grandes estudos interessantes, e aí vocês vejam a situação de se contrata uma CRO, se faz um grupo ou assim por diante. Né? Qual é o sinal disso aí, Bruno? Tu conseguir aprovar um projeto, o LACOG ter muitos estudos, esses estudos brasileiros aí que foram publicados em grandes revistas na situação de Covid. É que o Brasil, e quem trabalha de pesquisa, eu queria deixar na pesquisa essa mensagem, o Brasil vai continuar crescendo, certo? Em termos de estudos, de participação. Eu acho que é um caminho que não tem volta, é um país importante no mundo, um país grande, né? E a gente precisa só arrumar essas coisinhas que atrapalham o país, entende? Que a gente estava falando hoje, né? Processo operacional, né, de aprovações, contratos, essas coisas assim, mídia social, standard of care, certo? Então, são coisas que tem que ajustar, mas eu acho que só para deixar o cenário é bom, entende? O cenário está melhorando cada ano, tá? Então, acho que isso aqui eu queria deixar de mensagem para todos que trabalham, mesmo que sejam médicos ou não médicos, que o mercado de pesquisa clínica, que a atividade de pesquisa clínica, ela vai crescer no país. Aí, quando tu estava dizendo, Bruno, em relação a ser médico ou trabalhar com pesquisa, e de novo uma mensagem para todos que querem fazer isso, não precisa abandonar um ou outro, entende? Se vocês visitarem os hospitais americanos e europeus, o oncologista lá trabalha assim, 2 dias por semana atendendo o paciente, 2, 3 dias, e 2, 3 dias cuidando dos seus estudos clínicos, certo? Da instituição, publicando, escrevendo artigo. Qual é a diferença? No Brasil, as instituições não te pagam para isso, certo? Então, um oncologista que trabalha assim numa instituição, num hospital, a instituição não diz assim, olha, sexta-feira é teu dia para cuidar lá dos teus estudos do centro de pesquisa, resolver tuas queries, falar com o patrocinador, aquelas coisas assim, e escrever os teus artigos que precisa publicar. Então, isso não existe no Brasil, isso existe fora do Brasil. Então, talvez esse é um movimento
que precisa começar a ter no Brasil para poder o médico, né, oncologista, pode ser estudo de cardiologia, não sei, né, que ele consiga dedicar um tempo da semana dele para isso, para cuidar dos seus estudos, né, junto com a equipe, e publicar, certo? Acho que é a profissionalização da pesquisa clínica aí no país. Então, acho que quem está assistindo, né, quer começar a trabalhar com isso, esse é o estímulo, entende? Começar a desenvolver um pouquinho, né, ter o seu tempo, conseguir talvez conversar com a instituição para que consiga se dedicar um pouquinho mais, né? E aí, por último, Luiz, em relação ao edital, o objetivo aqui do edital do LACOG é que a gente consiga desenvolver centros, né, mais longínquos, locais que não estão participando muito, mas têm alto potencial de participar, porque, como eu disse, o Brasil tem um potencial enorme. Eu acho que só vai crescer ao longo do tempo. Excelente, pessoal. A gente já está 1 hora já discutindo, passa rápido. Eu não quero tomar muito tempo de vocês, eu queria agradecer mais uma vez. E para encerrar, eu vou pedir para o Dr. José Márcio, que é o nosso diretor-geral do Instituto, encerrar a nossa reunião. Obrigado mais uma vez, pessoal. Pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez. Obrigado, Zucca. Excelente discussão. Agradecer muito ao Veruschi, ao LACOG, pela participação, ao meu amigo Giroto e ao CIP, pelo excelente debate. A você, Zucca, que é um grande pesquisador e veio a brilhantar aqui a pesquisa clínica do ICB, a todos que estão aqui conosco, ao Advocacy, a Fernanda, do Projeto Cura, enfim, a todos. Eu acho que resumindo, infraestrutura, acesso, levando descentralização, levando informação para o paciente, a sociedade civil se mobilizando, a gente vai conseguir cada vez mais colocar pacientes em pesquisa clínica e realmente atingir resultados impressionantes aí, tanto para os nossos pacientes oncológicos, como a pesquisa clínica e básica, e contribuir para o desenvolvimento do país, com geração de patentes e a ciência como um todo. Então, eu queria agradecer a todos vocês. Tivemos aí um pico de quase 40 participantes, 2 horas da tarde, uma sexta-feira. Então, a gente fica muito feliz com isso. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado, viu, turma? Um grande abraço. Parabéns. Um abraço a todos. Obrigado.